Esta é a Coreia do Norte, o país mais isolado do mundo. É um estado totalitário, governado por uma monarquia ditatorial. Mas há algo que diferencia essa sociedade autocrática das anteriores. Não há escapatória. Talvez pareça um tema comum em regimes totalitários. Alemanha nazista, Rússia soviética ou os regimes fascistas de Franco na Espanha e de Mussolini na Itália. Não são os desertores, hereges e vozes dissidentes presos, exilados ou assassinados em todos esses cenários? Bem, embora isso tenha acontecido nesses diferentes regimes históricos, em cada um desses exemplos europeus de totalitarismo, ainda era possível escapar. As forças aliadas resgatavam prisioneiros de guerra e informantes por canais clandestinos, contando com agentes duplos que atuavam dentro desses países para facilitar planos de fuga de pessoas importantes. Na Coreia do Norte de hoje, ninguém entra e ninguém sai. Hoje, a atuação clandestina de agentes aliados para ajudar desertores a escapar é bem mais restrito. Semelhante aos seus predecessores ditatoriais como Stalin e Mao, a dinastia Kim, que governa a Coreia do Norte, isolou sua sociedade, economia e cultura a tal ponto que até mesmo seus cidadãos perfeitamente inocentes estão presos. E como em qualquer estado totalitário, a lealdade ao líder supremo é um pré-requisito para os cidadãos norte-coreanos. A oposição coletiva ao governo está praticamente ausente. Eles sabem que sempre estarão sob o olhar desse líder supremo, desejando liberdade, mas cientes de que é impossível. Quando centenas de desertores condenados falham ao tentar escapar todo ano, raramente surpreende quem está dentro ou fora. Mas por quê? Porque se entende que essas pobres almas quase sempre vão fracassar. Porque nunca se pode escapar da Coreia do Norte. Para entender por que fugir da Coreia do Norte é difícil, é preciso considerar o risco-recompensa. A recompensa de escapar compensa o risco da fuga? Uma punição severa impede a maioria das pessoas de perseguir desejos, independentemente da vontade. O risco-recompensa para norte-coreanos é fácil de entender. Se as punições não fossem tão severas, haveria multidões de desertores diariamente fugindo de uma sociedade com escassez de alimentos, fome e formas draconianas de perseguição e opressão. Infelizmente, as punições são tão severas que ameaçam a vida. Nas fronteiras com China e Coreia do Sul, a ordem de atirar ao avistar, permitindo que soldados matem norte-coreanos vistos sem punição. Se soldados norte-coreanos te pegarem durante a fuga e não atirarem, você será preso e mandado para um campo de prisioneiros, enfrentando trabalho forçado, desnutrição e abusos físicos e mentais. A alternativa é ser executado. E o bônus é que toda a sua família pode ser submetida ao mesmo destino, para servir de exemplo. Se você fugir para a China e for capturado, será deportado para a Coreia do Norte, onde poderá ser executado ou enviado a um campo de prisioneiros. A execução não é só para desertores. A execução é punição comum para crimes como assassinato, tráfico de drogas e até para delitos menores, como dissidência política ou consumir mídia não aprovada pelo Estado. Se a sua vida for poupada, mas for para um campo de trabalho forçado, as chances de viver são baixas. Embora as famílias sejam punidas de acordo com a regra das 3 gerações, onde a família de uma pessoa que cometeu um crime terá que cumprir pena em um campo de trabalho forçado por até 3 gerações, a maioria das sentenças raramente dura tanto tempo, e não por causa de clemência. Por falta de comida, roupas e recursos, cerca de 40% dos prisioneiros morrem em poucos anos de desnutrição, sem cumprir a prisão perpétua. O medo constante de exílio, tortura ou morte por ofensas vistas como menores ou até inofensivas em democracias é o maior fator de dissuasão para quem quer fugir desse estado pária. Isso significa que apenas aqueles dispostos a arriscar a própria vida sequer tentam fugir, o que reduz drasticamente o número de fugas. Então, se você fosse uma dessas almas corajosas, dispostas a arriscar tudo pela sua liberdade, teria que criar um plano de fuga, e esse plano de fuga seria baseado em vários fatores, sendo o primeiro deles a geografia. Se você deseja escapar, precisa planejar em torno de 2 perguntas: onde e como? Para responder, é preciso entender a geografia da Coreia do Norte e definir a rota com mais chances de sucesso. Agora, como país no leste asiático, ocupando o norte da Península Coreana, a Coreia do Norte já está em uma região que não favorece desertores. Ao norte, faz fronteira com Rússia e China, países de passado totalitário e comunista, que colaboraram historicamente na repressão à dissidência e no controle dos cidadãos, especialmente dos mais rebeldes que tentam fugir. O Mar do Leste fica a leste e o Mar Amarelo a oeste, limitando os norte-coreanos
a fugir apenas para o norte ou para o sul. O Mar Amarelo é especialmente perigoso devido aos tufões frequentes e às águas violentas. Enquanto isso, o Mar do Leste é simplesmente grande demais para ser atravessado sem um barco adequado. Ao sul fica a Coreia do Sul, inimiga mortal de Pyongyang, exemplo do caminho alternativo que a Coreia poderia ter seguido antes da Guerra Civil dividir a península. Para muitos, a opção ao sul está descartada, pois é a rota mais difícil de escapar pela zona desmilitarizada. A DMZ, zona desmilitarizada na fronteira coreana, tem 257 km de comprimento por 4 km de largura e é fortemente vigiada por militares, guardas e equipamentos de vigilância, sendo uma das áreas mais protegidas do mundo, onde raríssimos sobreviveram a tentativas de fuga. Quanto ao terreno e topografia, a Coreia do Norte não tem paisagem de fácil travessia. As montanhas Nungnin atravessam o centro do país de norte a sul, separando os lados leste e oeste da península. Isso dificulta quem evita estradas principais, onde a chance de serem detectados é maior, e é só uma das várias barreiras geográficas à fuga. O terreno montanhoso da Coreia do Norte fica mais difícil quanto mais se analisa. As montanhas Hamgyeong, que vão do nordeste das montanhas Ingungnin aos planaltos Kaima, formam outro grande obstáculo para os desertores rumo ao norte. Essas montanhas criam uma encosta íngreme entre os planaltos Kaima, no nordeste, e o Mar do Leste. Além disso, a cordilheira Taebaek no sudeste, que vai até a Coreia do Sul, obriga quem foge para o sul a passar pelo centro ou sudoeste para evitar terrenos montanhosos perigosos. Se quiser fugir para a China ou Coreia do Sul, é melhor viver na costa oeste, onde o relevo é mais plano e fácil de cruzar. Porém, isso também implica mais vigilância. Nos últimos anos, barreiras artificiais reforçaram as geográficas. Ao observar o gráfico com o número de desertores norte-coreanos de 1998 a 2023, nota-se uma grande queda nas tentativas de fuga. Há alguns motivos para isso. Durante a pandemia, a Coreia do Norte ergueu novas barreiras nas fronteiras com China e Rússia, criando um muro duplo e uma zona de amortecimento onde desertores ficam presos e mais visíveis aos guardas. Esses guardas têm ordem de atirar para matar, tornando a rota de fuga pelo norte mais perigosa do que nunca. Pior ainda é que, desde 2022, por causa da pandemia, as viagens dentro do país ficaram mais restritas que nunca. Cidadãos norte-coreanos só viajam fora de suas cidades ou condados com certificado de viagem a trabalho autorizado pelo governo. Recentemente, o governo adotou o reconhecimento facial por IA em cidades e áreas próximas à fronteira. Essa tecnologia, obtida do Partido Comunista Chinês, identifica instantaneamente desertores sempre que aparecem em público e alerta as autoridades. A pandemia permitiu ao regime de Kim restringir ainda mais o movimento dos cidadãos e reforçar a segurança. O país chegou a um nível intransponível de tecnovigilância, superando até ideias distópicas de controle totalitário. O isolamento da Coreia do Norte se deve à forte censura e ao controle total da mídia pelo governo. Mesmo que alguém consiga escapar desses obstáculos e cruzar a fronteira, os perigos só aumentam. Se de alguma forma você conseguir cruzar a fronteira chinesa ao norte, por exemplo, isso está longe de significar que você está seguro. É uma jornada inimaginavelmente longa e árdua através da China até a Mongólia, ou descendo pela China até o Sudeste Asiático. Países como Mongólia, Laos e Camboja deportam desertores para a Coreia do Sul, não para a Coreia do Norte, por simpatia. Chegar até esses países costuma ser uma verdadeira fuga. Porém, a viagem até essas nações amigas via China costuma ser longa e perigosa demais para dar certo, mesmo após cruzar a fronteira. A vigilância estatal na China é mais avançada que na Coreia do Norte, tornando os desertores igualmente vulneráveis à captura nessa etapa. Como os dados faciais de quase todos os cidadãos chineses estão no banco do governo, norte-coreanos não aparecem nos escaneamentos e ficam facilmente identificáveis. Alguns relatos recentes de desertores que fracassaram incluem aqueles que foram capturados por essa tecnologia em estações de trem, onde foram detidos assim que se sentaram no trem. Como já dissemos, a China é o principal aliado da Coreia do Norte e há muito tempo colabora na repatriação de desertores, deportando imediatamente qualquer fugitivo capturado. Na verdade, em dezembro de 2023, foi relatado que 600 desertores norte-coreanos que foram repatriados após fugirem para a China desapareceram.
Grupos de direitos humanos sul-coreanos disseram que foi a maior repatriação em massa desse tipo em anos. A China provavelmente evita violações flagrantes do direito internacional com essas deportações, ao classificar aqueles que fogem como migrantes econômicos que estão no país ilegalmente, em vez de refugiados ou desertores, que é o que eles realmente são. Com o apoio da China, estas são as medidas extremas que a Coreia do Norte adotou para manter a submissão do povo e tornar a fuga ainda mais impossível. A China ainda é a principal rota de fuga, e é mais fácil do que a rota pela Rússia por alguns motivos. Um dos motivos é que o nordeste da China abriga a maior população de coreanos étnicos fora da Coreia, permitindo que desertores se misturem nas cidades fronteiriças, fingindo ser chineses que falam coreano. Assim, as redes de túneis subterrâneos, facilitando o movimento dos norte-coreanos nessa fronteira, são mais densas e desenvolvidas. Com a normalização das relações, a fronteira chinesa foi historicamente menos vigiada que a russa ou a DMZ. O clima nessa fronteira é parecido com o da Coreia do Norte, e atravessar os rigorosos invernos siberianos do Nordeste dificulta ainda mais a fuga. Você também tem o fato de que a fronteira sino-coreana é a maior fronteira que a Coreia do Norte possui. Mais de 1.350 quilômetros de fronteira separam os países, oferecendo várias rotas de fuga. Porém, isso é inútil devido à resposta da China se forem capturados. Apenas 20 militares desertaram por essa fronteira desde 1966, o que não depõe exatamente a favor da rota como segura ou sequer eficaz, mesmo sendo a opção mais viável. A fronteira entre Rússia e Coreia mede só 17,2 quilômetros. Alguns podem achar que a Rússia é mais tolerante com desertores norte-coreanos do que a China, mas infelizmente não é assim. Grupos de direitos humanos, como o Grupo de Assistência Cívica de Direitos Humanos da Rússia, monitoram esses casos e relataram que em 2017, só 2 dos 211 norte-coreanos solicitantes receberam status de refugiado na Rússia. Esses números devem se manter após o acordo de deportação de 2014 entre Rússia e Coreia do Norte, que formalizou o entendimento de repatriar cidadãos que vivessem ilegalmente no território um do outro. Assim, Coreia do Sul e DMZ são a única rota de fuga que, se bem sucedida, não resulta em repatriação ao chegar. Em outras palavras, a única rota de travessia de fronteira imediata que os norte-coreanos podem tomar, onde não há risco de serem deportados para um campo de prisioneiros do outro lado, passa pela faixa de fronteira mais vigiada do mundo, que é praticamente impenetrável. Mas mesmo que pareça impossível de fazer, não é totalmente impossível. Algumas pessoas conseguiram escapar da Coreia do Norte, e se você quiser saber como isso pode ser feito, então as histórias delas merecem uma análise mais detalhada. Vamos começar com o caso mais recente de uma fuga milagrosa, já no cenário pós-pandemia, onde a segurança interna do país atingiu um nível recorde. Devido à tecnologia de reconhecimento facial, agora onipresente, que ajuda a identificar desertores em ônibus e trens, apenas carros ou vans fornecidos por facilitadores de fuga são seguros para viajar até os pontos de travessia de fronteira. Com as rotas de fuga estabelecidas sendo bloqueadas durante a pandemia, um homem, o Sr. Kim, junto com seu irmão, escapou pelo mar. Talvez a rota de fuga mais traiçoeira que se possa imaginar. Após a fome e a repressão do governo piorarem, em 2022, o Sr. Kim e seu irmão planejaram uma fuga meticulosamente durante 7 meses. Em noite de tempestade e mar agitado, os homens começaram a jornada. Seus filhos dormiam, dopados por soníferos e escondidos em sacos de estopa disfarçados de bolsas de ferramentas para protegê-los dos traumas que viriam. Eles moravam em uma vila de pescadores no sudoeste do país, o que lhes dava uma alternativa mais arriscada de fuga, já que as rotas tradicionais estavam bloqueadas. Como os guardas marítimos da DMZ estariam menos presentes nas águas durante a tempestade, acharam ser a melhor opção. O Sr. Kim passou meses participando de um programa de pesca em uma base militar próxima. Pescadores vendiam peixes para comprar equipamentos militares. Nesse período, ele se aproximou dos guardas e soldados, obtendo informações sobre movimentação e horários de turnos. Assim, ele soube que precisava sair às 10 da noite naquela noite de tempestade. Sr. Kim e seu irmão inspecionaram o campo minado na costa nesse período, mapeando-o enquanto fingiam colher ervas. As minas foram colocadas naquele ano para impedir fugas. Quando o tempo piorou à noite, os irmãos perceberam que o momento esperado chegara. Eles cruzaram o campo minado com seus filhos, a esposa do Sr. Kim e sua mãe idosa. Assim que chegaram ao barco de pesca, começaram a derivar gradualmente o mais longe que podiam, sem serem detectados,
movendo-se lentamente na esperança de parecerem destroços flutuantes à distância. Ao se aproximar da fronteira marítima, o Sr. Kim acelerou até sair da DMZ e entrar na ilha de Yonpyong, já em território sul-coreano. Ao olhar para trás, viu um barco norte-coreano perseguindo. Felizmente, os guardas só os notaram tarde demais e a família Kim já estava livre. Este é um exemplo raro de uma fuga pelo mar, e os meses de coleta de informações e planejamento destacam o grau de dificuldade por trás dessa rota de fuga em particular, especialmente considerando o fato de que eles quase foram pegos mesmo assim. Se você tivesse acesso a um barco como o do Sr. Kim, talvez valesse a pena tentar. Mas há um motivo pelo qual a fuga marítima é o caminho menos percorrido pelos desertores norte-coreanos. Ela exige uma tempestade perfeita para funcionar. Se fugir de barco não for possível, como para a maioria dos norte-coreanos, viajar por intermediários e túneis nas fronteiras é a melhor alternativa. O problema é que, com o avanço da tecnologia de vigilância, fugir ficou mais difícil e caro. Recentemente, norte-coreanos desesperados pagavam cerca de $1.500 a grupos de fuga para desertar. Durante a pandemia, esse valor subiu para $6.000 e agora, em alguns casos, pode chegar a $20.000 se o destino desejado for a Coreia do Sul. Isso representa um aumento de 10 vezes em relação aos preços de antes da pandemia. Isso é simplesmente inacessível para a grande maioria da população, reduzindo drasticamente a frequência das tentativas de fuga. Para a maioria dos norte-coreanos, juntar esse dinheiro pode levar décadas, mostrando a importância de ter amigos e familiares fora financiando a fuga. Apesar da vigilância moderna e da segurança nas fronteiras da Coreia do Norte, a inflação das taxas dos intermediários pode ser o maior obstáculo para fugir do país. Sem a ajuda de familiares que já fugiram ou dinheiro para contratar intermediários, a maioria dos norte-coreanos precisa planejar e tentar escapar sozinha, como o Sr. Kim. Essa é outra razão para a forte redução no número de desertores na última década sob Kim Jong-un. Se você conseguisse juntar dinheiro para um intermediário e planejasse escapar pelas rotas convencionais ao longo da fronteira chinesa, teria que entrar em contato e contratar um intermediário de confiança. Isso não é fácil. O Banco de Dados de Direitos Humanos da Coreia do Norte e o Grupo de Trabalho de Justiça Transicional estimam que até 80% das refugiadas norte-coreanas caem nas mãos de traficantes, sendo vendidas para a indústria ou como esposas de homens chineses ricos. Refugiados homens frequentemente são vendidos como escravos e obrigados a trabalhos pesados no leste asiático, como se estivessem em campos de prisioneiros norte-coreanos. Isso significa que muitos norte-coreanos que entregam suas economias de uma vida inteira a um intermediário em troca de ajuda para fugir acabam sendo traficados, algo que muitos ainda consideram um risco que vale a pena correr. Muitos intermediários honestos confiam em refugiados que, na verdade, são agentes norte-coreanos enviados para se infiltrar em operações de resgate, o que leva à ruína desses intermediários. Essa incerteza entre ambos os lados do sistema de intermediação tornou o processo realmente volátil. Infelizmente, para a maioria, é simplesmente a única opção, independentemente de quão arriscado seja. Se tiver a sorte de contratar um intermediário confiável, provavelmente tentará cruzar a fronteira leste da China pelo rio Shumin. Essa é a rota mais usada por desertores rumo ao norte. Com a nova zona de proteção, ficou mais difícil, mas ainda é possível cruzar o rio nadando no calor ou caminhando sobre o gelo no inverno. Com a repressão da China aos desertores, permanecer em cidade fronteiriça, onde intermediários oferecem discretamente trabalho e moradia, pode ser arriscado demais. É preciso iniciar imediatamente a jornada pela China rumo a locais mais seguros. Normalmente, a viagem de vários dias ou semanas pela China seria rumo à província mais ao sul, Yunnan, que faz fronteira com Myanmar, Laos e Vietnã. Essa jornada é conhecida como Underground Railroad. Durante o trajeto, os desertores se abrigam em uma rede clandestina de casas seguras, guiados por pessoas que os ajudam a evitar patrulhas armadas e áreas perigosas de selva. Os refugiados geralmente cruzam montanhas até o Laos ou Myanmar e depois seguem para a Tailândia. Nesse ponto, a jornada perigosa quase termina. Aqui, diplomatas sul-coreanos ou trabalhadores de direitos humanos os levam de avião de volta para Seul, uma cidade que muitas vezes fica a apenas algumas dezenas de milhas do local original de partida dos desertores. O fato dessa rota assustadora ser a fuga mais provável mostra por que o reino eremita é algo de que poucos sequer sonham escapar. A maioria dos seres humanos simplesmente não é capaz de sobreviver a esse tipo de estresse e tormento, e aqueles que conseguem suportar tal provação
ainda precisam lidar com o fato de que muita sorte são requisitos necessários para uma fuga bem-sucedida. Por fim, devemos analisar a mais ousada rota de fuga: atravessar a DMZ em direção ao sul. Agora, essa rota é praticamente um suicídio, mas houve alguns desertores que conseguiram atravessar a DMZ. Oh Chong-song, soldado norte-coreano, foi baleado 5 vezes, mas conseguiu chegar à Coreia do Sul. Alguns devem se lembrar desse caso. Foi provavelmente a fuga mais dramática da Coreia do Norte registrada em vídeo. Nesse contexto, se você fosse um soldado na DMZ, por mais insano que pareça, talvez essa fosse a única forma de desertar sem ajuda externa. Oh Chong-song decidiu fugir espontaneamente enquanto estava em um veículo militar próximo ao posto de controle norte-coreano, seguindo direto para a Coreia do Sul sem encontrar barreiras. Dirigindo rápido, ele bateu o jipe e caiu em uma vala, com um veículo supostamente se desprendendo. Ao ver os colegas norte-coreanos se aproximando, ele não teve escolha a não ser sair do jipe e correr para a fronteira, a poucos metros, se abaixando atrás de uma árvore para evitar os tiros dos soldados. 5 tiros atravessaram seu corpo. Impulsionado pela adrenalina, ele ainda correu antes de cair e rastejar até o muro da fronteira. Mesmo inconsciente e baleado, soldados sul-coreanos resistiram ao tiroteio e arrastaram seu corpo para um local seguro. Após cirurgia de alto risco, o recuperou a saúde e recebeu asilo. Estava livre, mas pagou por essa liberdade como todos. Devido à deserção bem-sucedida, a Coreia do Norte instalou um novo portão na estrada para a zona desmilitarizada. E 2 outros portões que no passado normalmente ficavam abertos, agora estão quase permanentemente fechados. Um deles foi equipado recentemente com espetos para pneus, que são controlados manualmente, então você precisa ficar em cima deles para desativá-los. Agora está ainda mais difícil escapar, e a antiga rota, antes quase um milagre, tornou-se impossível. A fuga direta para a Coreia do Sul é a mais desejada e perigosa para muitos norte-coreanos. E isso não deve mudar tão cedo. Esses exemplos de sucesso entre refugiados são raros, extraídos de uma crescente coleção de tentativas de fuga fracassadas, onde faltou o golpe de sorte necessário. Na era Kim Jong-un e Xi Jinping, fugir da Coreia do Norte ficou tão difícil que antigas rotas parecem fáceis. Resta a dúvida se, com reconhecimento facial por IA, tecnovigilância avançada e cenário geopolítico multipolar, será possível escapar algum dia de regimes totalitários como o da Coreia do Norte. Será que as possibilidades de alcançar a liberdade algum dia voltarão? Ou as tecnologias do futuro continuarão a eliminar a esperança, tornando realmente impossível escapar da Coreia do Norte, de uma vez por todas? Obrigado por assistir.